Olá, meus queridos e minhas queridas. Você já ouviu falar sobre a lei do retorno? Pois é, a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Claro que quem não conhece a palavra de Deus, né? Quem perde, quem tem o temor de Deus, antigamente a gente não tinha o temor, não conhecia. A palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos, né, 17, em 30, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas a partir do momento que chegamos ao conhecimento da verdade, a gente vai colher aquilo que plantamos, né? Gálatas capítulo 6, do 7 ao 8, diz: cuidado, não erreis, porque Deus não se deixa se escarnecer. Aquilo que o homem planta, esse fará. Claro que perdão, a misericórdia de Deus, ele vai estar sempre ao nosso lado, salvação, mas é você estar atento ao que Deus fala, procurar andar no caminho reto, é evitar sofrimento. Porque a nossa vida é uma ceifa. A gente vai colher aquilo que plantamos. A palavra do Senhor diz em Oséias 8, 7, Israel plantou vento e colheu tempestade. E esse ditado é certo, não tem umas pessoas que falam, quem planta vento, colhe tempestade. E é certo, né? Provérbios também 22, 8, fala, né? Quem planta maldade, colhe as ruínas, né? Então, e a palavra do Senhor diz o quê? Provérbios capítulo 1, 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem ele pode perder tudo, mas menos o temor do Senhor. Provérbios 16, se não me engano, 6, diz que pelo temor do Senhor os homens se livram do mal. Então a gente está atento ao que Deus fala, aquilo, procurar viver uma vida honesta, não que nem somos perfeitos, errar menos, né? É evitar sofrimento, né? É uma precaução, você ter um plano de prevenção, é você se prevenir do sofrimento amanhã. É que nem a história de Davi, segundo o coração de Deus, ele poderia ter livrado aquele sofrimento dentro da sua casa. Foi cobrado 4 vezes do Senhor, o Senhor perdoou, ele se salvou, sim, sem dúvida. Davi se retratou, reconheceu seus erros, mas foi com grandes dores, né? Grandes dores, né? Porque ele plantou aquilo, né? Não é um pecado que você cai num deslize, não é. Premeditou, que é o pior, né? A sangue frio, que está na escala 22, que é a pior pecado que tem, ou como Davi, ele premeditou, ele maquinou, ele arquitetou o pecado, que é um dos piores diante dos olhos do Senhor, né? Estima-se que a escala da maior crueldade quando você faz um ato a sangue frio. É considerado como o tequila, né? O que eles chamam de tequila aí, que esses da crueldade, de monstridade, os monstros que faz isso com pessoas, com mulheres, na escala estudada pelos Estados Unidos, é o pior. Ela vem com a eficácia de Satanás. Porque não é um ato que você teve uma raiva, teve um ódio, você maquinou aquilo sem pensar, não. É tudo detalhadamente, premeditadamente, é a índole, é a maldade, é a monstruosidade, a crueldade. A sangue frio, ele tem a própria eficácia de Satanás. Não foi por um ódio, por uma raiva momentânea, não. Ele projeta, maquina, arquiteta, e isso até no julgamento é o que mais é pior do que todos, né? É o próprio, sabe, monstro, a monstruosidade da crueldade tamanha, chega à escala de 22 se estudar, né? Que é os piores dos piores, né? Pior de todos que você pode ver nos Estados Unidos, ele já pega, quando é julgado numa causa assim, já pega prisão perpétua, ela vai pagar com a própria vida. Então todos nós, né, de alguma forma, por mais que você erre, tem as consequências. Todo pecado tem suas consequências, todas as suas falhas vai deixar danos, às vezes danos irreparáveis, né? Isso é na família, na sociedade, no trabalho, diante de Deus, tudo. A nossa vida é uma ceifa. Nós vamos colher só aquilo que plantamos. Você não colhe o que não plantou. Então, meu querido, mas Deus nos adverte a cada hora, a cada momento. Pedir a direção dele, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Estar atento ao que o Senhor fala, para nós livrar o sofrimento, né?
é uma precaução, uma prevenção. Quando Deus diz não para nós, Ele está dizendo assim, você vai sofrer amanhã. E até o não de Deus é uma coisa muito maravilhosa, né? Às vezes nós não quer dar não para os nossos filhos, para ninguém. A gente quer dar uma de bonzinho e termina, os não nos frustram. Ela bate, ela vem nos afligir. Ela traz um impacto, ela traz uma resistência, ela traz um estigma, o não. Mas é necessário muitas das vezes, as pessoas que não é afligido pelo não, ele não vai ser disciplinado. As pessoas confundem muito libertinagem com liberdade. Todas as liberdades, ela tem uma disciplina, ela tem limite, ela tem o temor, ela tem o respeito. Isso é liberdade. Não abusa. Paulo disse, eu posso tudo, mas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, né? Segunda Coríntios capítulo 10, se não me engano, 12, por aí, 10, 12, fala, né? As pessoas abusam, né? Confundem libertinagem com liberdade, né? E muitos estão caindo na reincidência, uma vez que Deus tirou das trevas, né? Como ele diz lá em Colossenses capítulo 1, 20, não abusei dessa liberdade que Jesus nos deu, e Gálatas capítulo 5, 3, né? Na reincidência, voltar a ser preso de novo, porque você vai colher o que você plantou, e a reincidência cada vez mais é pior, né? Porque uma vez que você estava lá, até no dia do juiz, quando você vai lá, você vai dizer que é um delírio, mas quando já é 2 vezes, você já fica com a cara de ser vergonha mesmo, como se diz o ditado, né? Mas o juiz vai dizer, mas já é a segunda vez, terceira vez, com as pessoas aí, nós vimos isso aí, né? Aí às vezes não tem mais nem advogado que quer pegar, e mesmo quando pega lá, já o juiz sendo bom promotor, você sabe como é. Mesmo assim, é o que Satanás quer de cada um de nós, reincidência várias e várias vezes. E a própria palavra do Senhor diz que depois de uma ou duas demonstração, não com o teu Espírito de Deus, não contenderá mais contra nós, né? Então o Espírito, a única forma de nós sermos transformados é quando nós damos ouvido à palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus, né? Porque é o único que faz o homem convencer do pecado, do juízo e da justiça. E se você resiste o Espírito Santo de Deus, você é uma blasfema contra Deus, né? Esse é um pecado, você blasfema contra a voz do Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra do Senhor sempre diz, o que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós temos que estar atentos pedindo a Deus essa sensibilidade, para que entre dentro do nosso coração, para que haja o temor, como o salmista Davi diz no Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Depois de passar por danos irreparáveis, porque o que Deus quer de cada um de nós é a prevenção, porque a coisa na nossa vida não tem mais como voltar atrás, são danos irreparáveis que não tem como, porque nós plantamos e a gente vai colher aquilo que plantou. Essa é a lei do retorno, né? Como diz em Número 32, se não me engano 23, que se tu fizeres assim como a palavra do Senhor diz, amém, será bem sucedido, mas se tu fizer de outra forma, o teu pecado te achará. Não tem como, meu querido, aonde você não tem como se esconder do pecado. Jamais o homem se esconderá do pecado. Ele pode mudar de endereço, vai para um canto, para outro, mas apenas o mal vai mudar de endereço. Mas cedo ou mais tarde o pecado te achará e te cobrará, achará a conta, e como será grande. Porque quando nós pecamos, temos que reconhecer que pecamos, confessarmos e deixarmos, né? É como o Provérbios 28:3 disse, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. Então, meu querido, o prazer de Deus é que a gente reconhecemos, pedimos a Ele, ninguém é o perfeito, mas o Senhor sempre vai estar com a mão estendida para nos perdoar, né? E dizer, eis-me aqui. Agora, quando a gente não quer, não tem como fazer, né? Essa é a lei do retorno. E colhemos aquilo plantando, que seja bom ou que seja mal. Se você plantar o que é bom, com certeza você vai colher paz, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, tudo. Mas se você plantou maldade, não se preocupe, você vai colher também. Então essa é a lei do retorno, como diz a palavra do Senhor.
A lei da semeadura, ela tem uma lei do retorno. Aquilo que você, é como o Senhor disse, medir, ser bem recalcado, sacudido e transbordado. Porque com a medida que nós medimos, outros também seremos medidos. Até a própria palavra do Senhor diz lá em Tiago, né? Que no juízo não há misericórdia, é misericórdia que triunfará, a misericórdia para os que usam de misericórdia. Porque é quem triunfará. Se eu não usei de misericórdia, também não vou ter nenhum crédito diante de Deus. Mas se eu te usei de misericórdia para com os demais, vamos ter as misericórdias do Senhor. E às vezes a gente pede justiça a Deus, mas se Deus usar de justiça para comigo e para com você, será que nós estamos preparados para isso? Isaías diz lá em 64, né, se não me engano 6, que a justiça do homem perante Deus é como trapo de imundícia. Às vezes a gente quer a misericórdia de Deus, a graça, mas às vezes para as pessoas a gente pede justiça a Deus. Será que nós estamos preparados para o Senhor nos julgar com justiça? Não, não estamos, meu querido. Não, às vezes eu tenho que pedir misericórdia para nós e para o nosso próximo, pedir perdoar, pedir a unção no nosso coração para nós agirmos dessa maneira, né? Porque nós vamos colher aquilo que plantamos, né? E essa é a lei do retorno, conforme a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Esse mensagem está aí no canal Luz para o Meu Coração no YouTube. Que Deus abençoe, tá bom?